Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Criar filhos nunca foi simples. Criar filhos tentando fazer tudo do jeito certo, então, menos ainda. Nessa série, vou falar sobre os mitos da boa educação de filhos. Ideias que podem parecer bíblicas, prometem resultados, mas muitas vezes deixam os pais cansados, culpados e ainda mais confusos. Vamos trocar fórmulas prontas por conexão com Deus e com os nossos filhos. Seja bem-vinda à série Mitos da Boa Educação de Filhos. Vamos abrir espaço para a graça e a verdade enquanto somos curadas e criamos os nossos filhos para Deus. Olá, olá, querida Mãe pela Graça! Cá estamos em mais um episódio aqui da nossa série Mitos da Boa Educação de Filhos. Esse é o 8º episódio da série e é o episódio de número 168 aqui do podcast Mães pela Graça. Como vocês sabem, nessa série a gente tem tentado desvendar aquilo que está por trás de muitas coisas que vão sendo ensinadas para nós sobre educação de filhos e se de fato elas são bíblicas ou não. A gente sabe que muitas coisas que são ensinadas por aí são, sim, de fato, baseadas na palavra de Deus e nós podemos nos apropriar desses ensinos, colocá-los em prática em casa, mas também existe o outro lado. Existem muitas coisas que vão sendo passadas de uma geração para outra, que são baseadas, na verdade, na cultura ou na opinião de uma pessoa e muitos impérios vão sendo criados, né, de ministérios enormes sobre educação de filhos, sobre criação, sobre como a família deve ser, e isso vai sendo propagado ao redor do mundo inteiro, e nós precisamos talvez fazer uma pausa, dar uma olhada, pensar se isso de fato reflete o que o Senhor quer dizer. E ao longo dos últimos 7 episódios, a gente pôde conversar, então, sobre muitos dos mitos que vão sendo ensinados, coisas profundas que vão moldando a forma que a gente lida com os nossos filhos e como é importante a gente sair desse lugar de simplesmente receber aquilo que vai sendo ensinado para nós, sem de fato sermos estudantes daquilo que o Senhor deseja que nós façamos, né? E voltarmos com os olhos abertos para a palavra de Deus em primeiro lugar. É isso que eu tenho chamado vocês a fazer, é o que eu tenho feito na minha jornada e que tem, com certeza, trazido reflexões profundas, trazido mudanças internas, algumas crises também, como eu imagino que para você que está acompanhando essa série tem sentido, é normal. Eu tenho sentido essas crises ao preparar a série para vocês. É interessante como são assuntos que eu tenho estudado já há um bom tempo, alguns anos, mas ao preparar essa série eu acho que eu aprofundei tanto que eu comecei a cavocar coisas dentro de mim que eu percebi que eu ainda não tinha cavocado, olha só. E isso às vezes, né, são coisas que eu não abro aqui para vocês, claro, né, mas só para vocês saberem que se você tá se encontrando nesse lugar de, ai, tá mexendo demais aqui, tem coisas que eu não sei muito bem, né, como que eu vou lidar e tal, faz parte desse processo de desvendar. E desvendar no sentido de tirar as vendas dos nossos olhos, né, de tirar as escamas dos nossos olhos. E é um primeiro passo, muitas vezes, e às vezes volta, né, a crise, mas é importante a gente ir elaborando essas coisas diante do Espírito Santo, conversando com pessoas que podem nos aconselhar, para que a gente possa, de fato, criar os nossos filhos, né, da forma que o Senhor deseja, sabendo que vamos errar, com certeza, em muitos momentos, mas não errando em coisas que o Senhor já revelou para nós, que não devem ser feitas de certas formas, né? Então, é por aí que vai a reflexão. E caminhando, então, para o fim da série, nós temos este e mais 2 episódios. Esse episódio aqui vai ser sobre qual é o fruto disso tudo, de todas essas ideias propagadas sobre educação de filhos por tantas décadas. Qual que é o fruto disso? É importante a gente fazer essa pergunta, porque quando a gente fala de educação de filhos, a gente não fica só num campo teórico
né? Essas ideias, elas vão se tornando práticas, vão se tornando até cultura dentro de instituições, dentro da família, claro. E principalmente essas ideias se tornam parte da história das pessoas. São histórias que são vividas, e quando livros têm um alcance muito grande, né? Esses impérios sobre educação de filhos têm esse alcance grande mundial, muitas pessoas são impactadas. E por isso a gente tem sim como olhar para certos dados para entender qual que é a conta que chega, qual que é o fruto, depois de todos os métodos serem aplicados, depois de todas as certezas, entre aspas, né, serem colocadas em prática, depois de tantas promessas, os filhos vão crescer. E como essas ideias foram ensinadas por décadas, tem filhos adultos que podem falar sobre isso. E eu vou de novo mencionar o livro que está fazendo a base dessa série toda, que é o The Myth of Good Christian Parenting, das autoras Marissa Franks-Burt e Kelsey McGuinness. Elas fizeram um estudo muito grande sobre todos os aspectos que eu tenho trazido aqui para vocês. E elas, nesse capítulo, que é a base desse episódio de hoje, elas trazem a participação de muitas famílias que têm frutos para apresentar, não tão doces em alguns casos. E é importante a gente mencionar aqui no início já de que existe um limite para o que é mensurável quando se trata de resultado de métodos em educação de filhos, né? Nem tudo pode ser medido. Mesmo quando a gente fala sobre coisas muito práticas, como a disciplina física, não existe nenhum estudo que vai colocar crianças, né, na mesma época, por exemplo, pegar gêmeos e colocar um sendo disciplinado de forma física e o outro não, para comparar resultados, né? Isso seria desumano de ser feito. Estudos desse tipo já foram feitos há muitos e muitos anos atrás sobre outros temas, e não é mais ético se realizar isso dessa forma. Então, não tem como a gente mensurar nesse nível, ainda bem, né? Porque esses estudos não deveriam ser aplicados. Mas os estudos que são trazidos a respeito desses temas são estudos que vão mostrar a tendência para algum resultado, né? Como o aumento da agressividade, impactos negativos, mas eles não conseguem capturar toda a complexidade da experiência humana. Então, quando a gente vai lidar com memória, vergonha, lealdade familiar, o silêncio, experiências que a gente às vezes nem consegue nomear, é difícil a gente colocar um número em todas essas coisas. A gente está falando sobre memórias de infância, quando a gente conversa com essas pessoas, né? Quando eu comento sobre a minha percepção, eu também estou falando da minha memória, da minha infância. A gente também fala sobre lealdade familiar. Muitas pessoas jamais irão dizer que algo não foi feito da forma correta, ou expor, por vergonha também, o resultado negativo que possa ter vindo de certas experiências. E algumas pessoas não vão se permitir refletir sobre o que de fato foi feito no coração delas, né? Como que a alma delas recebeu certos métodos de educação que foram aplicados a ela. Então é importante a gente falar disso, né? Que não tem como a gente provar tudo com números, mas a gente pode perguntar o que aconteceu com as pessoas que viveram isso, tanto filhos quanto pais. Então eu vou trazer aqui alguns frutos que vêm desse tipo de educação que a gente comentou a série toda, né? Uma educação que coloca o comportamento dos filhos em primeiro lugar, que usa a disciplina física como o método que deve ser aplicado e de forma litúrgica, e que trata a obediência dos filhos como o fim máximo da educação ali, né? Claro, teoricamente a gente vai ouvir essas pessoas dizendo que não, o fim é que eles amem a Deus, né? Mas se conquista isso na infância através dessa monitoria constante do comportamento, desse controle, né? Monitoria talvez seja uma palavra muito leve, mas desse controle do comportamento dos filhos. De novo,
Se você não ouviu os outros episódios, é importante que você volte para entender onde estamos agora, né? Esse episódio aqui hoje, ele faz sentido depois dos outros, né? Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério. Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Então vamos lá. Quais são alguns frutos desse tipo de educação? Um deles são as relações quebradas entre pais e filhos. E não é por falta de convivência, não é por falta de intencionalidade, mas é por falta de uma conexão real entre pais e filhos. Muitos filhos crescem acreditando que o amor era condicionado ao comportamento, que eles eram mais amados quando obedeciam. Sentem que a segurança deles vem desse acertar. A segurança deles no colo, o apego, o afeto, depende da obediência, do comportamento, dos acertos. E aí se gera essa dinâmica entre pais e filhos que não fica só na infância, né? Que vai sendo carregada para a idade adulta. E quando os pais já não têm mais o controle, não têm mais a autoridade, digamos, né? De dizer para o filho o que ele deve ou não deve fazer, o relacionamento acaba não se sustentando. Porque o relacionamento ele não foi construído em cima de uma conexão, em cima de uma intimidade, mas sim numa hierarquia dominante, uma hierarquia de domínio que foi imposta. E aí esse fruto é um deles, né? Esse distanciamento entre pais e filhos, a dificuldade do diálogo, medo até na vida adulta, muitas vezes, ou a tentativa constante de agradar, não conseguir tomar nenhuma decisão sem a aprovação dos pais constantemente, né? É uma sensação que perdura para a vida adulta. As pessoas, né, que foram entrevistadas, foram centenas de pessoas entrevistadas para que as autoras trouxessem esses dados, disseram coisas como: eu não me sinto seguro com os meus próprios pais. Olha que triste isso. Não se sentir seguro com os próprios pais. Esse é um sentimento que deveria ser central na formação de um ser humano, a segurança, se sentir seguro com os seus pais. Então, esse é um fruto bem doloroso. Eu tenho falado muito com vocês nessa série sobre a conexão, né? Até na abertura dessa série eu falo disso, porque esse é um elemento tão importante quando falamos de educação de filhos. A nossa conexão com os nossos filhos é algo que nós precisamos preservar. Conexão com os nossos filhos. Eu falo conexão com Deus e conexão com os filhos. E a gente muitas vezes caminha num constante esforço para preservar a autoridade, como se a gente tivesse um medo constante de estar perdendo a autoridade. E é importante, sim, que a gente cultive isso no coração dos filhos, né? Que eles precisam nos obedecer, né? Que nós somos autoridade. Isso tudo é importante. Mas a gente colocar isso na frente da conexão é um grande problema. Porque é mais difícil reconectar depois. A autoridade que a gente tem na vida dos nossos filhos não é algo que a gente vai levar para toda a vida, né? A gente não vai ter autoridade sobre eles depois que eles se tornarem adultos, se casarem, construírem a família deles. Mas a conexão, sim, é algo que a gente leva para a vida toda. Essa conexão de alma com os nossos filhos. Então, ouvir que este fruto é um dos frutos mencionados por muitas pessoas que vieram desse tipo de educação é realmente algo que precisa chamar a nossa atenção. Porque é muito importante que a gente olhe para isso com carinho, que a gente olhe para os nossos filhos e pense: será que eu estou preocupada em cultivar a conexão
com os meus filhos? E é importante que a gente se preocupe com isso. Outro elemento que foi mencionado é que as famílias vão se tornando ambientes onde não se pode ser autêntico. Muitos adultos acabam relatando justamente isso, uma dificuldade de se expressar, uma dificuldade de expressar suas emoções, sentir muita vergonha das emoções mesmo, da raiva, da tristeza, da frustração, muito medo de desapontar os pais, de novo, uma constante necessidade de performar diante dos pais. E isso nos mostra que quando a falha, quando o erro é tratado como um pecado moral constantemente, a criança vai aprendendo a esconder. Isso não forma maturidade. É um controle intenso baseado no medo. Só que isso se carrega de novo para a vida adulta. E é uma falta de autoconfiança para se expressar. Não consigo me expressar, não sei muito bem quem eu sou. Não sei nem muito bem o que eu gosto de verdade. Alguns adultos relataram. Porque durante toda a infância, eles foram oprimidos, não podendo se expressar, não podendo sentir. Tudo era pecado. Todo sentimento é pecado. Toda vez que eu tento dizer algo que não está dentro daquilo que é esperado de uma criança, é pecado. E aí isso vai sendo carregado para a vida adulta. Isso tudo atravessa a vida. Outro fruto são nos pais, né? Muitos pais foram relatando também que eles estavam convencidos de que estavam obedecendo a Deus, não eram pais cruéis, mas hoje eles choram quando eles veem esses resultados. Então esse é outro fruto muito, muito azedo, muito amargo desse tipo de educação. Esses pais relatam que leram todos os livros, fizeram os cursos, ouviram todos os especialistas, foram encorajados pelos seus pequenos grupos dentro da igreja, acreditando que aquilo era bíblico. E hoje eles olham para trás com dor, lembrando desses momentos de extremo autoritarismo dentro da casa deles, falando que se sentiam desconfortáveis, que choravam escondidos depois, que aquilo não parecia certo, ou seja, havia um discernimento. Mas não foi mais forte do que tantas vozes ali, dizendo que era o que eles deveriam fazer. Achavam que era o caminho de Deus. E aqui é algo muito interessante que a gente pode concluir, que quando a teologia exige que você silencie a sua compaixão, que você não dê ouvidos para o seu discernimento a respeito dos seus filhos, tem algo errado. A gente precisa repensar. Quando a gente se sente acuado para realizar certas formas de educação com os nossos filhos, quando a gente percebe, poxa, eu estou consumindo esse conteúdo aqui, está me tornando alguém que não é bem o que eu gostaria de ser. Eu não tô falando da Bíblia, tá, gente? Tô falando de tantos manuais por aí. Tem algo errado. É um alerta, é uma luzinha que você tem que dar mais atenção. E por fim, um dos frutos talvez mais profundos, né? Mais que criam raízes mais difíceis, talvez, de compreender, porque é muito invisível, é a forma como essas práticas moldaram a visão de Deus dessas pessoas. Eu já comentei sobre como isso foi um fruto para mim, pessoalmente. Porque essas pessoas cresceram acreditando que Deus era imprevisível, exigente, facilmente irado, decepcionado com eles, que estava lá só esperando eles errarem, distante, a menos que obedecessem perfeitamente. E o lar vai se tornando a lente, né, pela qual Deus vai sendo interpretado. Quando a gente é criança, a gente vai... Tá ali, né, muito difícil até entender como que o cérebro vai
absorvendo todas as coisas, né? Mas é tudo muito rápido. Existe uma lente ali que a criança usa, que é a própria família, o lar, a convivência familiar. E aí Deus vai sendo interpretado por essa lente durante a infância. E aí a fé vai sendo formada com base no medo, uma culpa constante. Tô sempre fazendo algo errado. Uma ansiedade espiritual. E se o evangelho é a boa notícia, por que essas pessoas cresceram com tanto medo de Deus? Por que essas pessoas cresceram se envergonhando de Deus com os seus pecados? Por que cresceram duvidando do amor de Deus por elas quando elas erram? Não foi bem o evangelho que estava sendo ensinado ali, mas sim, de novo, aquelas regras constantes e com foco no comportamento da criança. E algo muito interessante que as autoras comentam é que essa teologia, toda essa doutrinação, ela atravessou culturas. Claro que atravessou culturas. Olha eu aqui no Brasil falando sobre tudo isso. Todos esses modelos foram levados globalmente para muitos lugares. Foram exportados. E aí tem um outro problema, porque essa ideologia vai sendo misturada com aspectos culturais de cada local. Então, em alguns países onde já existe um autoritarismo ainda maior, isso é reforçado com estruturas de mais opressão. Em alguns casos, foi notado que isso intensificou muitos abusos dentro das famílias. E até um dado bem interessante, que esse tipo de ensino não conseguiu ser exportado para muitos países da Europa, porque lá existem leis contra a disciplina física de filhos. E como esses manuais todos incluem a disciplina física como o método de Deus para educar as crianças, eles não conseguiram atravessar muitas fronteiras. Mas em países onde isso ainda é aceito, eles conseguiram entrar largamente, né? E trouxeram esses ensinos para nós. Então, isso é interessante porque a gente não está falando somente de escolhas individuais aqui, família a família, né? Mas a gente está falando sobre sistemas que vão se reproduzindo ano após ano. E aí a gente vê que instituições vão comprando essas ideias, vão sendo formadas em cima dessas ideias. Isso exige uma responsabilidade muito grande da parte das pessoas que propagam esse tipo de ensino. E hoje o ciclo continua. Essas ideias não desapareceram, estão sendo reembaladas, né? É como se outras pessoas estivessem pegando tudo isso, colocando talvez um outro pacotinho, mas o recheio continua sendo o mesmo. Talvez suavizadas, né? Mas alguns elementos continuam muito presentes, né? Que é o medo de perder o controle dos filhos, uma obsessão pela obediência, uma promessa por resultados garantidos, aquele sentimento de eu defino hoje tudo o que vai acontecer com a minha criança, de acordo com as escolhas que eu fizer, como se tudo estivesse nas minhas mãos. A tal da teologia da prosperidade, Deus vai abençoar minha família se nós fizermos isso. Então, a lógica continua sendo a mesma, mesmo nesses lugares onde tudo isso ganhou um pacote novo, né? Que o controle de agora vai garantir um futuro certo. E a gente coloca de novo os filhos dentro de fórmulas, sem olhar para eles como indivíduos. E aí, gente, será que há esperança? Com certeza, sim. No episódio passado eu falei para vocês quanta graça me alcançou, quanta graça alcançou a minha família, como o Senhor restaura, como o Senhor redime, reconstrói todas as coisas. O Senhor, ele alcança todos os corações. O poder dele
é suficiente para curar qualquer trauma, do menor ao maior. Existem famílias que se reconstroem em cima disso. Existem pais pedindo perdão, existem filhos reaprendendo a confiar, relações sendo restauradas. Muitos relatos são trazidos nesse sentido também. Isso é graça. Não é uma graça só de palavras, é uma graça na prática. É uma graça que traz confronto, mas que depois desse confronto gera cura e reconstrução de relacionamentos. A conexão pode existir mesmo depois desses erros. Talvez você aí tá me ouvindo e pensando assim, nossa, eu sou essa pessoa que tem um relacionamento destruído por uma educação autoritária demais com os meus pais, né? Talvez você é essa pessoa. Eu quero te dizer que a graça de Jesus pode alcançar esse relacionamento e que a reconstrução é possível. Existe espaço para conexão quando a graça de Jesus invade os nossos relacionamentos. Agora, nós, como mães, podemos refletir sobre o fruto que a gente quer ver na vida dos filhos, não com garantia, né, para o futuro, mas pensando de fato nas pessoas que eles são, como eles vieram para nós e o que o Senhor deseja fazer na vida deles. Estarmos abertas para aquilo que o Senhor quer fazer. Será que o meu maior objetivo é conquistar uma obediência imediata? Hoje? Ou será que o meu maior objetivo é construir um relacionamento duradouro? Será que eu preciso de controle? Ou preciso focar na formação espiritual dos meus filhos? São perguntas que a gente precisa se fazer. E isso vai afetar de que forma a gente constrói o dia a dia dos nossos filhos, a forma que a gente lida com os erros deles, a forma que a gente vai administrando de fato a nossa casa, a nossa família. Porque um dia a conta chega, né, para todos nós. E nós não temos garantia, mas que seja uma conta que nos revela que os nossos filhos sempre souberam que são amados, que pertencem a uma família e que podem correr para o colo de Jesus com todas as suas dores e talvez com traumas que nós mesmas tenhamos causado. Que o Senhor derrame a graça dele sobre as nossas famílias e que o Evangelho seja de fato pregado e revelado através daquilo que a gente vive dentro das nossas casas. Que a gente passe a focar em Jesus mais uma vez e naquilo que ele revela a nós sobre quem ele é e que isso transforme a forma que nós revelamos o nosso amor pelos nossos filhos. Eu desejo que esse episódio traga as reflexões necessárias para você e me manda uma mensagem me contando de que forma tudo isso tem chegado até você. Se você está ouvindo aí numa plataforma que te permite comentar, por favor, coloca o seu comentário aí. É sempre muito bom ter essa troca com vocês. Nem sempre eu consigo responder, mas eu consigo ver. E isso também me encoraja, além de comunicar para as plataformas que esse conteúdo é relevante e assim mais pessoas serem convidadas a ouvir. E eu desejo que o Senhor abençoe muito essa semana. Na semana que vem eu tô de volta. Até lá! Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @JayceeEbert. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na mesma página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.